Agora estamos ao vivo. Então, bom dia, pessoal. A gente já fez um teste aqui sem querer antes da live começar. Então, a gente está ao vivo aqui com a Thaisa para a gente continuar o assunto de comunidade que a gente começou na outra semana. E eu vou deixar a Thaisa se apresentar para vocês, então. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Thaisa Candela, eu sou programadora de formação. Tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento mobile nativo, Android e iOS. No começo da minha carreira, tive uma breve experiência ali com Node.js para back-end. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui fazendo coisas agregadas ali ao universo tecnologia, somado a comunidades, né? A construção e gestão de comunidades de forma profissional. Assim também como organização de comunidades voluntárias como o GDG Campinas, que eu sou organizadora. E aí, ao longo dessa minha jornada, eu tive tanta oportunidade de organizar conferências, foram 13 conferências de tecnologia organizadas nesses últimos anos, mais de 100 meetups, e eu pude ir percebendo o quanto, de fato, tanto na minha carreira profissional de tecnologia, quanto na carreira de outras pessoas, a participação em comunidades era essencial e trazia diversos benefícios que a gente pode ver claramente, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, né? Em paralelo, eu sou professora de oratória também, acho que é legal mencionar isso, né? Que é uma soft skill super importante e que eu venho estudando há anos, não só para mim mesma, quanto para poder ensinar para outras pessoas. Legal, Thaisa. E como tu define uma comunidade, assim? Porque hoje a gente tem bastante essa pergunta aqui dentro da comunidade. A partir de que momento a gente pode dizer que algo é uma comunidade? Legal. Bom, essa é uma discussão muito grande no meio, principalmente, dos profissionais de gestão de comunidade, né? A gente tem um papel, de fato, que ele é considerado relativamente recente. Existe um ecossistema de community managers como profissão, que, vamos dizer que no mundo é algo relativamente novo. Então, quando a gente falava community manager há uns anos atrás, a gente sempre via o papel de marketing. Tanto que até hoje você vê algumas pessoas que são community managers, mas elas não têm ligação nenhuma com comunidade. Muita gente é gestor de redes sociais, tá? E aí, com o tempo, principalmente com o passar dos anos em relação à internet, o avanço das redes sociais, o crescimento das redes sociais, dos ferramentais que a gente tem, da forma com que as pessoas se comunicam e se conectam, começou, então, um movimento muito grande para se ter pessoas que têm papéis estratégicos dentro de empresas, tanto para aproximar a empresa de comunidades, quanto construir a sua própria comunidade, tá? Por que eu estou falando tudo isso antes para vocês? Para dar uma base para a gente falar do que de fato é a comunidade. Tá? Então, hoje a gente tem papéis, de fato, que são os community managers, e no mundo essa definição ainda não está tão clara, tanto que a gente tem uma comunidade de community managers que chama CMX, é a maior comunidade do mundo de líderes de comunidade, parece uma recursão, né? A maior comunidade do mundo de líderes de comunidade. Eu sou a terceira representante do CMX aqui na América Latina, então a gente organiza meetups para líderes de comunidade. Isso é super bacana, porque o nível da maturidade das perguntas, dos problemas, das vivências é muito alto e as dores são as mesmas. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, vamos de fato responder a sua pergunta, né? Depois de fazer essa introdução. O que é comunidade? Bom, eu já dei um spoilerzinho. Não é o que o marketing faz. O marketing digital, o marketing tradicional. O que o marketing faz é audiência. Então, quando eu tô lá no meu Instagram, gerando conteúdo para a galera que me acompanha, você tá lá no seu Instagram, o GDG tá no Instagram dele, gerando conteúdo nas redes sociais, isso não é comunidade, isso é audiência. Para se ter uma comunidade, existem diversas definições, mas a que eu mais gosto é junção de pessoas que possuem o mesmo interesse, mesmo propósito de alguma forma, tem que ter alguma coisa em comum. No caso do GDG, a gente curte tecnologia, ou a gente trabalha com tecnologia, né? Tem pessoas que são entusiastas e fazem parte da comunidade, não precisa ser dev de fato, certo? Mas tem alguma coisa em comum entre a gente, senão a gente não estaria aqui, a gente estaria numa outra comunidade.
e a gente precisa se conectar entre si. Então, quando, por exemplo, tem uma página de como GDG ou de uma marca, isso é a audiência de uma marca, isso não é uma comunidade. A partir do momento em que ela une essas pessoas para que as pessoas se conectem entre si, não só com ela, isso deixa de ser apenas uma audiência e passa a ser de fato uma comunidade. Então, para ser comunidade, de novo, existem diversas definições, tá? Existem diversos checklists, tudo mais que vocês podem encontrar na internet, né? What is a community, né? Você pode procurar isso na internet, vai sair um monte de coisa. Mas o que eu mais gosto é o mesmo interesse, algum propósito, algum interesse em comum e a interação entre as pessoas. Se não houver interação entre as pessoas, um grande chat no Telegram é uma comunidade? Sim, sim. Né? Claro que aí você tem níveis estruturais, né? E você tem níveis de organização que podem ser diferentes, né? Mas já é considerado uma comunidade a partir do momento que se tem um propósito, um interesse e interação entre os membros, compartilhamento de conhecimento, né? E como é que é esse papel de Community Manager? Qual que é a função do Community Manager e qual a importância do Community Manager para a comunidade? Legal. Quando a gente fala Community Manager, muita gente já pensa no líder, no chefe, né, na pessoa mais saliente, a pessoa que mais aparece. E é bem engraçado porque o papel do Community Manager ele é totalmente o contrário. O papel do Community Manager é empoderar quem está na comunidade. De fato, claro que depende da comunidade, né? Se você está falando de uma comunidade, por exemplo, o Stack Overflow é uma comunidade. Né? É um grande fórum onde as pessoas se conectam ali. A gente não sabe quem é o community manager necessariamente, certo? A gente vai lá, escreve a nossa dúvida, vê a dúvida de outra pessoa, a gente pontua, dá joinha, não dá joinha, tal. Então, é uma comunidade em si e a gente não vê quem são os community managers, mas tem. Tem alguém gerenciando aquilo ali para não virar uma bagunça, né? Então, o papel do community manager é ser o moderador. Essa é a pessoa que vai garantir que as coisas vão acontecer da forma que precisa acontecer. Então, é a pessoa que, por exemplo, vai aplicar os termos que foram definidos, as regras que foram definidas para que, sei lá, quando começa a ter uma treta lá, começa a ter uma briga, ou alguém ofendeu alguém e tudo mais, quem que vai resolver isso? É o Community Manager. Né? Ele está ali para garantir que a ordem, né, mesmo no meio do caos, ela aconteça, que as pessoas consigam chegar no seu propósito de compartilhar conhecimento, conhecer talvez mais sobre uma marca, ou conhecer mais sobre uma tecnologia, né, sem haver um desgaste. Então, por exemplo, no caso do GDG, além do nosso papel de garantir que as coisas aconteçam, a gente também, por exemplo, tem que organizar meetups. Quando a gente vai organizar meetups, a minha lógica, por exemplo, sempre foi quatro itens para organizar evento. Primeiro, eu preciso conhecer a minha comunidade. Então, os feedbacks anteriores aos eventos anteriores me ajudam a construir os próximos eventos. Então, eu vou analisar os feedbacks que já foram passados. Segundo, eu vou entender o que o mercado tem de novo. Pô, lançar uma nova tecnologia. Isso provavelmente, sim, pode não estar nos feedbacks, porque talvez as pessoas não saibam. Terceiro, necessidades. Quando eu enxergo dentro do ecossistema, porque eu faço parte do ecossistema, então isso é uma coisa interessante, por exemplo, do GDG. Nós somos comunidades locais. Então, as dores de Campinas, em termos de conteúdo, pode não ser a mesma dor que algum outro GDG em algum outro local. Então, sei lá, eu já organizei com o time daqui de Campinas um evento de UX para devs. Os devs nunca pediram isso, mas a gente entendeu, dado o ecossistema, dado a nossa vivência, de que dev tinha que entender um pouquinho mais de UX. Então, bora criar um conteúdo de UX para devs. Então, como eu falei, os feedbacks das pessoas, que é algo muito mais subjetivo, né? É mais ler aquilo que as pessoas estão escrevendo. Tem a questão do que tem de novo. Então, aí o Google, por exemplo, fala, cara, lancei um negócio aqui. Você precisa comunicar sua comunidade aí, vai ser muito legal. Tem um novo Android sendo lançado, tal. Novidades. Terceiro, que a gente acha que faz sentido, que as pessoas precisam, como UX para desenvolvedores, por exemplo.
E por último, a gente pode fazer análise numérica mesmo, né? Dependendo das informações que a gente coleta das pessoas nos eventos, a gente pode começar a analisar, por exemplo, qual que é o perfil que eu mais tenho aqui? É mais Dev Android? Será que eu estou construindo evento para Dev Android? Né? Aí eu tenho um monte de Dev Android e eu só fico fazendo conteúdo de web? Ué. Então, aí você tem dados para você poder analisar. Né? Vamos supor que a gente vê que só vem homem, por exemplo, nos nossos eventos. Sejam muito bem-vindos, continuem vindo, mas que ação que a gente vai fazer para conseguir trazer mais mulheres? E eu só vou perceber isso, talvez não seja no feeling, talvez não seja pensando nas tecnologias, talvez não seja pensando nas necessidades de tecnologia, de habilidades, mas sim analisando numericamente quantas pessoas tem presente, quantos homens, quantas mulheres, né, quantas pessoas se identificam dessa forma. Então, fazer análise numérica, uma análise básica, estatística básica, não estou falando de ciência de dados, né? Também coopera para que a gente possa criar estratégia. Então, de maneira resumida, né, dei alguns exemplos, mas de maneira resumida, o Community Manager é um papel estratégico, tanto numa comunidade voluntária, como o GDG, quanto dentro de uma empresa. Dentro das empresas, a versatilidade do papel de Community Manager é absurda. Como eu falei, eu faço parte dessa comunidade de líderes de comunidade, e você conversa com as pessoas, cada uma faz uma coisa completamente diferente, assim. Tem gente que cuida de eventos, vira pessoa de eventos, né? Lembra que a gente falou que tá tendo a definição ainda, né? Muita empresa contrata a gente para ser community manager, ainda para fazer marketing, né? Tem muita gente que contrata o community manager para ser quem cuida de eventos. Tem gente que contrata o community manager só para fazer ponte com outras comunidades. Tem gente que contrata o community manager para ser, de fato, um papel estratégico que vai estar junto ali com os diretores e outras áreas para identificar quais são as oportunidades que as empresas podem aproveitar ali para colocar sua marca, para expor a sua marca, para recrutamento, né? Enfim, depende muito do objetivo da empresa. Uma pergunta do chat aqui, então. Existem community managers que são profissionais, assim, que é uma profissão remunerada? Sim, sim. Então, eu trabalhei como community manager, que as empresas podem aproveitar para colocar sua marca, para expor a sua marca. Sim, eu trabalhei, desculpa, trabalhei como community manager numa empresa chamada iMasters, como, enfim, as pessoas preferirem. Não sei se vocês já ouviram falar, o iMasters é quem organizava o Android Dev Conference, o iMasters, o Intercom, vários deles por causa do PHP, mais ou menos, assim, que tu entra lá na internet, bota como fazer um Hello World em PHP e cai no iMasters. A conferência PHP Experience, JS Experience, tem o fórum, né? O iMasters é realmente uma empresa muito grande, com várias funcionalidades, vários produtos interessantes. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Trabalhei junto com o Pokémon, também não sei se vocês conhecem. Do Opencast, sim. Com o Siloto. O Siloto, ele é o responsável pelo TechZoom. Olha só, chegamos mais um convidado aqui. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Acho que deve estar tendo muito eco, talvez, para mim, mas se tiver, vocês me avisem, por favor. Tranquilo. Vem cá, quanto tempo? Quanto tempo, hein? Pois é. Eu não quero atrapalhar, então, desculpa entrar no meio do assunto, pode continuar. Não, vou ir recapitulando aí. Estávamos te aguardando. Estamos te aguardando ansiosamente. Show. Mas basicamente sim, existe sim esse papel, como eu falei, depende muito da empresa. Então você vai ter empresas em que eles vão colocar lá community manager, você vai ser uma pessoa de facilities. Basicamente isso. Por exemplo, a WeWork, o trabalho de community manager é uma pessoa basicamente que cuida do ambiente físico e do bem-estar das pessoas que estão ali fisicamente, né? Já tem empresas em que você, de fato, no meu papel ali de community manager, no Masters, por exemplo, o meu papel era desenhar projetos de fomento à tecnologia. Então, eu era a pessoa que desenhava projetos e acompanhava projetos que já existiam. Então, como você mesmo falou, né, o eMasters tinha muitas coisas. A gente tinha meetup presencial lá no Developer Hub e muitas coisas. Então, aí, por exemplo, o Pokémon hosteava os meetups
e fazia a ponte entre, sei lá, o PagSeguro e a comunidade de devs, né? Enfim, basicamente ali era o papel de fazer o que a gente chama, aí tem um outro papel chamado Developer Relations. Aqui no Brasil também não é tão conhecido. Aqui no Brasil a gente conhece o papel chamado Developer Advocate, que é, por exemplo, o Neto Marim é Developer Advocate de Android do Google, né? Empresas muito grandes que precisam fazer ponte com desenvolvedores, seja para vender o seu produto, né? Principalmente para vender o seu produto ou para fazer conhecido o seu produto, tem o trabalho do Developer Advocate ou Developer Evangelist, né? O Developer Relations, ele também possui um caráter, basicamente, tem uma definição de um livro, se vocês procurarem Developer Relations, tem um livro Developer Relations na Amazon, ou, enfim, em alguns outros lugares, mas eu só vi na Amazon, que fala sobre esse papel estratégico, que é basicamente o Community Manager, só que de comunidades de tecnologia, de devs. Então, o meu papel, há alguns anos, é Developer Relations, né? Então, eu construo estratégias para que as empresas consigam se comunicar com as comunidades de desenvolvedores de forma estratégica mesmo. Então, por exemplo, você tem... E é engraçado porque você toca em algumas áreas, né? Quando eu trabalhei no iFood, por exemplo, eles não tinham o papel de... Ali eles não tinham o papel de community manager. Eles me contrataram como analista sênior de recursos humanos. Nossa. Meu papel foi trabalhar dentro da RH, responsável pela marca empregadora de tecnologia, que é o tal do Employer Branding. Então, de novo, Employer Branding não é Community Manager, tá? Mas nesse caso, eles me colocaram para cuidar do quê? Vamos supor, vou falar o que eu fiz de fato. Quando o iFood chegou em São Carlos, eu cuidei de toda a chegada do iFood em São Carlos. Então, a gente foi para dentro de um coworking lá, que a Móvel estava abrindo um espaço e ia ter alguns seats ali para iFood, para as empresas do grupo Móvel, né? E eu organizei um grande evento, e aí a estratégia do evento fazia parte da estratégia da chegada em São Carlos, para contratação, estava indo lá para fazer contratação de devs. Então, a chegada lá, ela foi sediada ali com um grande evento, onde a pauta do evento, a grade do evento era basicamente trazer o backstage. O nome era iFood Backstage, que era o backstage do iFood. Então, era a galera de data falando sobre como funciona por trás das coisas, a galera de back-end falando como constrói um back-end que suporta tantos pedidos, a galera do front falando como que eles criam essa experiência do front-end e as interfaces, sabe? Então, era basicamente mostrar o por trás, que era uma coisa que o iFood nunca tinha feito, né, voltado para os devs, né, e aí de lá para cá, várias iniciativas voltadas para dev foram feitas, tanto pelo iFood, né, quanto ali outras empresas. Então, não sei se esse exemplo talvez dá para entender um pouco mais. Você não é um organizador de evento, você não é... Alguém vai te demandar e falar assim, organiza um evento aí. Não, você estrategicamente entende que um evento faz sentido para aquela iniciativa. E aí, no caso de São Carlos, quando eu organizei esse evento, eu não conhecia ninguém lá, e o iFood também não era tão conhecido como empresa, era conhecido como produto. Então, eu tive que acionar todas as comunidades locais de desenvolvedores para que elas divulgassem, né, criando parcerias com elas, para que elas divulgassem o evento, e a gente teve 200 pessoas na primeira edição. Legal. O que eu fiquei curioso é se isso se limitava à tecnologia ou a desenvolvimento, à programação em si, ou se isso envolvia outras áreas. Porque tu comentou que o teu cargo já era um pouco mais generalista, não estava especificamente só para desenvolvedores, né, para eu poder entender. Isso. No meu caso, eu fui contratada com foco em atração de desenvolvedores mesmo, tá? Cada empresa tem um objetivo, né? A gente tem empresas que possuem um objetivo, por exemplo, de recrutamento. E aí, o papel de um community manager, sem dúvida, é fazer com que o mundo dos devs descubram que aquela empresa tem as suas vagas, mas mais do que isso, o dev não se importa tanto só com tem vaga. Ele se importa em saber qual é o desafio da empresa, né? Então, ele quer saber quais as tecnologias, ele quer saber qual é o desafio, e o dev ele vai brilhar os olhos
para quem talvez seja o conhecido como a tecnologia mais ferradona. Então, como você, como community manager, conhece as comunidades, conhece os devs, ou que até já foi dev, que é dev, como você entende que outros devs ou que o ecossistema de desenvolvedores pode amigavelmente abraçar essa empresa, abraçar as necessidades dessa empresa? Sim, tem muita coisa envolvida, né? A cultura é uma relação de tratar da expectativa e realidade tanto da empresa, né? A expectativa e a entrega em si, tanto da empresa como do profissional, né? Exatamente. Então, assim, você pode... de novo, né? Depende muito. Falando isso do papel que eu tinha lá no iFood, falei ali do papel que eu tive no Masters, mas se você falar, então, agora eu quero trabalhar exatamente com isso. Pode ser que o community manager em alguma outra empresa, ele atue de uma forma um pouco mais engessada, talvez ele não tenha tanta autonomia, isso varia muito de empresa para empresa e de objetivo para objetivo, né? Por exemplo, eu conheço gente que é community manager de empresas parceiras. Então, eles gerenciam a comunidade de empresas parceiras daquela empresa. Eu conheço gente que é community manager de startups. Eu tenho um amigo que trabalha no Cubo e ele é a pessoa que cuida das startups que estão dentro do Cubo. O Cubo é... Não é o Felipe, ou é? Não, é o Danilo Picucci. Ah, beleza. Ele é responsável... O Cubo é o espécie de um coworking do Itaú. Meio que uma incubadora também, né? Que eles ajudam as empresas. Eles selecionam as startups que vão ficar lá dentro, não é qualquer startup que entra, se eles têm segmentações, tipo educação, enfim, cada andar é uma comunidade, um segmento diferente de startup, e alguém precisa gerenciar essas startups e fazer com que essas startups consigam usufruir do máximo daquilo que o próprio Cubo chama de serendipidade, que é um ambiente favorável para você criar boas conexões, um ambiente favorável para você esbarrar em alguém ali que vai ser seu próximo sócio, né? Então, o ambiente de você ter um monte de gente ali construindo, criando, gente inovadora, gente com garra, gente com força, gente com ânimo, tal. Alguém precisa fazer com que as pessoas não simplesmente estejam ali como se fosse um mercado que ninguém se toca. O papel do Danilo Picucci, como community manager, como program manager, é garantir que essas pessoas de fato vão se conectar. E aí isso pode tocar em muitas coisas, né? No caso dele, por exemplo, toca muito na parte de eventos. O time de eventos fica ali na supervisão dele, né? Ele utiliza todo o espaço físico para fazer os encontros, se necessário. Ele tem a parte online. Como eu consigo estrategicamente conectar essas pessoas, criar iniciativas que vão conectar essas pessoas, né? No caso das startups. Mas o meu papel ali no iFood, ele ficava ali, né, tinha um papel de community manager bem forte e tinha um papel muito forte também da marca empregadora. Por isso que eu ficava dentro do RH, né? Porque eu precisava muito estar próximo do recrutamento, porque no fim o objetivo é que a gente conseguisse recrutar pessoas. Ficava muito próximo do desenvolvimento organizacional, que é quem capacita os nossos devs, é quem capacita os profissionais, quem compra os cursos, quem paga a galera para ir nos eventos, né? E também muito próximo do CTO e dos devs em si, né? Por quê? Porque eu preciso saber a realidade que eu tenho lá dentro, saber o que eu tenho de capacidade técnica, para eu ver como eu vou expor isso ao mundo. Como eu vou expor isso para as comunidades? Eu preciso saber o que tem lá. Então, cara, beleza, quantos times a gente tem, que tecnologia a gente usa? Por exemplo, eu lembro claramente que teve um dia que eu tava lá, simplesmente, eu ficava no escritório de Campinas, porque é o escritório de desenvolvimento, o principal escritório de desenvolvimento, né? Então, eu tava lá um dia e eu vi uma galera à noite, tipo, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, cara? E foi engraçado, quando eu entrei no iFood, assim como em outras empresas, eu já conhecia muito dev, né? Eu conhecia mais ou menos 200 desenvolvedores quando eu entrei, por conta da comunidade. Porque a galera ia nos eventos que eu organizava, ia nos meetups que eu organizava. Então eu conhecia os devs, mas não conhecia a galera de coordenação, direção, RH, não conhecia ninguém dessa área, mas os devs eu conhecia, né? Eu queria ver como é que foi justamente o primeiro momento em que isso, né, chegou nessa transição aí. Foi muito engraçado, porque eu ia entrando e aí, tá, eu cumprimentava as pessoas, a galera olhando pra minha cara, assim, a galera do RH, tipo, como
que você conhece ela? Tipo, foi engraçado. E aí... Uma pergunta que a gente tem ouvido bastante é como tu começou nesse meio de comunidade? Assim, como é que eu faço para começar a participar de comunidade? Legal. Participar ou trabalhar com? Um pouco dos dois, na verdade. Assim, tem tanta galera que pergunta assim, mas como é que eu poderia, então, começar a me engajar mais com a comunidade que eu participo? E também tem aquela pessoa que fala assim, como é que eu posso, então, começar a trabalhar com isso, porque é uma coisa que eu gosto, né? Tá. Legal. Bom, como participação, eu costumo dizer que existe a Thaísa antes e depois das comunidades. Quando eu descobri que existe... Foi muito engraçado. Eu estava trabalhando como dev, aí um amigo que era dev, trabalhava junto comigo, falou, cara, vamos num meetup? Daí eu falei, o quê? Aí ele, um meetup. Eu falei, vamos, não sei o que é isso, deve ser legal. Daí ele, não, a galera se encontra para compartilhar conhecimento. Daí eu já fiquei com o pé atrás, né? Eu falei, como assim a galera se encontra para compartilhar conhecimento? Aí a gente foi, eu trabalhava na Dextra na época, e a gente foi num meetup no mesmo, aqui em Campinas, tem um polo de tecnologia onde tem várias empresas, a Dextra fica lá e a CIT também. E o evento era na CIT. Aí a gente foi, quando viu, eu tava entrando numa outra empresa que eu nunca tinha entrado no mesmo polo, né? Aí ele foi entrando assim e tal. Ok, entramos, ficamos numa sala lá e começou o evento. E era um evento do GDG Campinas. Ali que já desenvolveu de repente. Aí o Douglas Drummond, que foi o cara que fundou o GDG Campinas, só para vocês terem uma ideia, o GDG Campinas no ano passado acho que fez 11 anos. Douglas fundou... eu acho que o GDG Campinas foi um dos primeiros do Brasil. Imagino que sim. Quando ainda era GTUG, Grupos de Usuários de Tecnologia Google. E aí, o Douglas estava lá apresentando e tal. E eu, sendo muito sincera, gente, eu não prestei muita atenção no conteúdo, porque minha cabeça estava muito assim, mano, a gente está dentro de uma empresa, a gente está ouvindo um cara de alguma outra empresa palestrando, compartilhando o conhecimento dele ali, dando aula, e tem comida de graça. Tudo isso de graça. Alguém vai me cobrar. De verdade, assim, na porta, na hora de ir embora, alguém vai falar assim, ó, você não pagou, né? Porque eu não tinha pagado nada. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada nesse lugar aqui. Aí o que aconteceu, gente? No finalzinho do meetup, acho que tinham duas meninas presentes. Eu e uma outra menina. E aí o Douglas falou assim, gente, eu queria muito começar um Women Tech Makers aqui em Campinas. Mas eu preciso muito que alguma mulher queira fazer parte, queira contribuir, queira tomar a iniciativa. Sim, porque não faz sentido nós puxarmos isso, né? Porque é muito legal quando uma mulher de tecnologia puxa essa iniciativa para incentivar outras mulheres, né? Cara, eu olhei aquilo, eu tava no momento, eu tava fazendo iniciação científica, faculdade de estágio. Eu não fazia ideia do que era gerir comunidade, né? E eu mandei uma mensagem para ele, na hora que terminou o evento, eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, assim, eu sou dev, eu sou mulher, acho que eu posso te ajudar. Acabou, assim, a partir dali, foi o meu primeiro meetup, e foi o meu primeiro e último meetup do GDG que eu fui sem ser organizador. A partir dali, no evento seguinte do GDG, eu já estava, ele já tinha me apresentado para o Ale, eu já estava fazendo parte, né, já tinha falado com o Google para me adicionar lá na lista oficial. E dali a gente não parou mais, cara. Foi insano, assim. A gente tinha um parceiro que era a CIT, e eu fiquei tão louca por aquilo. Cara, a galera tá compartilhando conhecimento de graça, tem comida de graça. Tipo, a gente entra nas empresas de graça. Nossa, mano, isso aqui é muito da hora, o mundo precisa saber disso aqui. E a minha vida se transformou completamente, porque eu comecei a ir em evento, o Douglas me levou para minha primeira conferência da vida. Eu fui, se não me engano, foi Intercom ou foi Android Dev Conference, que eu era Dev Android na época. Então, ele me apresentou pro Bira, ele me apresentou assim pra galera assim monstruosa de Android, me apresentou pra galera. Eu conheci o Akita. E por curiosidade, nessa época já tinha contato online com essas comunidades, essas pessoas ou não? Eu não sabia, né, que existia o universo de comunidade. Eu não sabia que era tão importante fazer parte disso, né?
Eu simplesmente tinha a minha vida lá dentro da empresa, compartilhando conhecimento com a pessoa da empresa, mas eu não sabia que, pô, existia um monte de gente disposta a me ensinar sem cobrar por aquilo, simplesmente compartilhando aquilo que elas estavam vivendo. E para mim era muito louco, porque eu falei, cara, a pessoa está compartilhando a solução que ela está implementando dentro da empresa dela, será que isso não dá ruim? E aí eu descobri que não, muito pelo contrário, quando você compartilha, aí que você de fato aprende, né? Quando você compartilha, aí que de fato você valida a sua solução. Isso, validar. Né? Quando você apresenta, você está treinando várias habilidades ali, né? Você organizar suas ideias a ponto de colocar uma apresentação, você está organizando as suas ideias. Né? Quando você faz uma apresentação na comunidade, você está pronto para apresentar também internamente, para outros times. Verdade. E eu, cara, eu falei, mano, tipo, eu preciso aproveitar a comunidade para desenvolver também as minhas habilidades. Foi nesse momento que eu falei, ok, então código eu vou deixar para aprender na minha carreira, nos cursos, e a comunidade eu vou, de fato, tentar me colocar em situações em que eu desenvolva outras habilidades. Então, por exemplo, quando eu entrei no GDG, a gente tinha só aceitei como patrocinador. Falei, cara, a gente precisa de mais patrocínio, porque a gente não tem dinheiro para nada. A gente quer organizar uma conferência, a gente tá ferrado. E a gente sabe como os GDG são, né? Muitas vezes a gente tira dinheiro do próprio bolso para fazer os eventos, no começo, principalmente, né? Nossa, eu tirei bastante dinheiro do bolso no começo, eu dou. Isso é super comum. Por quê? E a gente, tipo, de novo, a gente não tá fazendo isso porque alguém tá mandando. A gente tá fazendo isso porque a gente vê valor nisso, a gente sabe o impacto. Quantas vezes, cara, assim, pra mim a maior recompensa era pegar os feedbacks no final, a gente usava post-it. Era pegar os feedbacks no final e alguém falar assim, mano, decidi o que eu quero fazer da minha vida por causa dessa palestra. Nossa, consegui um emprego no evento de vocês. Era, assim, era surreal, assim, a sensação de, gente, mudamos a vida de alguém. Cara, tipo, olha que sério isso aqui, né? Então, eu comecei a ver ali oportunidades e no caso de patrocínio, eu comecei a ir numa empresa, 5 empresas por semana, para apresentar o GDG. Ah, legal. E foi nesse mesmo ano que tu já participou do Community Summit, já nesse mesmo ano? Não sei se já teve nesse ano ou não. Do Google, né? Não foi no ano que eu entrei, foi no ano seguinte. Ah, beleza. Foi no ano seguinte. E foi tudo muito louco, porque começou a dar certo. Né? Eu até fiz uma palestra no Google falando sobre patrocínio e tudo mais em algum dos summits. E aí eu falei um pouco do meu aprendizado. Eu descobri que CNPJ não tem coração. Então eu apresentava o GDG como trabalho social, sabe? Sim. E aí as empresas ficavam, ok. Quando eu descobri que eu precisava apresentar o GDG como investimento, quando eu descobri que as empresas tinham propósitos e que as comunidades podiam sanar os seus propósitos, como posicionamento de marca, como recrutamento, aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido, né? Então, foi nesse período que eu descobri que existia uma forma de eu me desenvolver dentro da comunidade, como negociação, né, como busca de patrocínio, é uma habilidade super legal. Que no fim a gente acaba desenvolvendo quando a gente precisa fazer isso. E as comunidades no início não tem muito alguma pessoa que faça isso. A gente sente muita falta desse tipo de coisa na comunidade. Principalmente porque, em geral, você tem devs como organizadores. E eles querem ser devs, organizando outros devs. Mas não tem como. É muito difícil, né, na verdade, você organizar comunidade sem desenvolver outras habilidades. A habilidade de liderança, a habilidade de comunicação, né, a habilidade de gestão de conflito. Você tem várias habilidades que você pode desenvolver. E se você vê o ambiente de comunidade como uma possibilidade para você se desenvolver, fica muito mais fácil, né? Então, meu envolvimento com comunidade voluntária foi dessa forma, foi descobrindo um meetup e depois nunca mais saindo daquele ambiente. E profissionalmente, foi bem engraçado. Eu trabalhava como desenvolvedora e eu tinha sido chamada para ser host em um evento do eMasters. Eu fui super honrada, né, por ter a oportunidade de estar coordenando uma trilha e tudo mais. Então, eu comecei indo nos eventos do eMasters, fui host, depois fui convidada para ser host dos eventos do eMasters,
E aí, num dia de evento, o CEO, o Thiago Baeta, uma pessoa assim incrível, uma pessoa é o CEO e ele é o que carrega a caixa e tudo mais, tanto que é um pouco diferente do que em geral a gente vê, né? Os CEOs, aqueles que ficam lá no cantinho só mandando, e cara, ele é uma pessoa, para mim, ele é o CEO que eu mais admiro, assim, nesse país. Aí ele chegou para mim e simplesmente falou, cara, eu não sei onde você trabalha, não sei com que você trabalha, mas seria muito da hora ter você no nosso time. Ele só falou isso. Ele já estava vendo o meu trabalho com comunidades há um tempo, e na empresa acho que tinham dois community managers só. E aí eu fui, se não me engano, eu fui a primeira mulher community manager lá no eMasters. E foi muito louca a experiência, porque eu continuava morando aqui, no interior, e ia para São Paulo todo dia, ali na Freire. Mas, assim, valeu muito a pena, porque eu ter ido trabalhar em São Paulo, apesar de morar aqui, expandiu meu networking, né? Eu fui responsável por um projeto da TOTUS, não sei se vocês já ouviram falar da IDEXO, que é um instituto de startups. Eu desenhei todo o processo de aprendizado de tecnologia para as startups. Então, assim, aprendizado constante, sabe? Eu trabalhava diretamente do lado do Thiago Baeta, né? Desenhando os projetos, validando os projetos. Então, essa foi minha entrada no universo de Community Manager. E aí, hoje, eu sou head de comunidade, né? Então, eu fui desenvolvendo ali a minha carreira em torno das comunidades de tecnologia, e hoje eu atuo como head de Developer Relations, né? De comunidade de tecnologia voltada para desenvolvedores, ali na Impulso. Eu lembro que quando eu te conheci, acho que foi. Era bem no ano que estava muito em foco o feminismo e já estava sendo falado bastante em vários eventos, mas para nós homens ainda não ficava às vezes muito claro como abordar o assunto, porque era difícil, a gente não queria às vezes tentar falar de uma coisa que a gente não entendia e não queria atrapalhar ao mesmo tempo, né? Eu queria ajudar, mas não queria atrapalhar. E eu lembro que a tua talk sobre, ou não se foi uma talk sobre, ou se foi simplesmente a gente conversando no Google Community Summit, eu lembro que foi a primeira vez que alguém falou e eu falei assim, não, agora está claro para mim, essa é a postura que você tem que ter. E foi muito legal, e bem no ano, assim, do feminismo, assim. Essa palestra ela foi muito louca, porque primeiro foi no escritório do Google em BH, né? O Google levou a gente lá para o escritório do Google de BH com tudo pago, assim, na nossa cabeça isso já estava meio mind blowing. Uma pergunta, já tinha ido em algum do Google Community Summit antes desse aí ou não? Não. Ah, beleza. Porque eu cheguei lá, eu tinha a ideia de que, cara, é um evento de desenvolvimento para a comunidade. Aí eu cheguei lá, assim, tipo, nada a ver com o que eu imaginava, assim, é completamente outra coisa. Mas, assim, muito melhor do que eu esperava, né? É muito louco, porque eles juntavam um monte de gente super disposta, cada um de um local do país, com dificuldades diferentes, assim, no quesito regional, né? Para falar sobre como a gente podia impactar melhor as nossas comunidades. Mano, isso foi muito, muito. Para mim foi disruptivo, assim, foi uma coisa bem fora do que eu imaginava. Até então eu não tinha tido nenhuma experiência parecida, assim. Para mim também foi muito louco. E eu tinha submetido uma palestra, né? Então, assim, eles aceitaram a palestra. E a minha palestra naquele ano, se não me engano, é que eu palestrei em 3 Community Summits. Se não me engano, naquele ano foi. Como que era? Uma jovem mochileira das comunidades. Era esse o nome. E aí eu contava a estratégia que a gente ia abordar para o ano seguinte do GDG. E aí, no meio de tudo isso, eu contei qual era a estratégia que a gente ia abordar para a questão de mulheres, né? Eu tenho uma opinião bem formada em relação a isso, e eu deixei muito claro ali o quanto eu acredito que o objetivo, as comunidades voltadas para mulheres, elas precisam nascer com o objetivo de morrer, né? Porque o nosso objetivo não é simplesmente isolar as mulheres. O objetivo é fazer com que as comunidades sem gênero específico, né, sem uma causa, que elas tenham ali mulheres que se sintam à vontade de estar ali e que elas saibam que elas também podem estar ali se elas quiserem. Então, eu tenho uma postura muito
pragmática em relação a isso, né? De que sim, a gente precisa trabalhar representatividade, sim, a gente precisa incentivar as mulheres a estarem na nossa área, mas a gente não precisa forçar ninguém a vir para cá, sabe? Tem muita gente que às vezes escolhe vir para a tecnologia e descobre que não é tecnologia. Ela não quer isso, ela não gosta disso, e ela continua pelo simples fato de que ela tem que dar representatividade. E, tipo, não, cara, sua vida tem que vir em primeiro lugar do que o movimento, né? Um movimento. Então, eu lembro de uma frase, me corrige se eu estiver errado. Tu disse alguma coisa do tipo sobre o feminismo era as mulheres estão reclamando de que os homens, de que a gente não fala de tecnologia. Então vem aqui e coda, vem cá e mostra código. E aí eu falei assim, nossa, é muito verdade. Tipo, em vez de ficar reclamando, vem e mostra. Então tem uma ação, né? Foi uma coisa assim, eu nem gosto muito de usar o termo feminismo porque ele é tão amplo, né? Ele se refere a muita coisa, a muita história, e você tem várias linhas de feminismo e tudo mais. Então, assim, eu nem sou muito fã assim, de usar o termo em si, sabe? O que eu, de fato, e essa frase que você falou, ela é muito legal. Eu falo assim, a melhor forma de mostrar que uma mulher sabe programar é programando. É isso aí. Então, genial. A gente vê muito evento falando da falta das mulheres. E aí, cara, olha que loucura. A gente organiza uma grade de conteúdo, de tecnologia, e a mulher, ela só vai estar presente na discussão falando sobre a falta da mulher. Pô, vamos chamar essa mulher para mostrar o que ela faz no dia a dia. Vamos dar oportunidade para que ela mostre código, faça um live coding. Por quê? Porque ela manja. Tipo, ela sabe disso. Então, a gente não precisa chamar ela só para fazer um painel falando sobre a falta das mulheres. A gente pode sim chamar a mulher para que ela mostre aquilo que ela sabe fazer, que é programar, né? Então a representatividade vem, por exemplo, a minha representatividade vem quando eu estou falando da minha carreira, quando eu estou falando de tecnologia, quando eu faço com excelência o meu trabalho, e aí as meninas olham para mim, e não só as meninas, mas um menino, enfim, qualquer pessoa, vira e fala, cara, essa pessoa é inspiração para mim. Isso é representatividade, né? É você ver pessoas, talvez como você, parecidas com você, fazendo um bom trabalho. Vamos dizer assim, né? Então. Eu tenho uma pergunta aqui do Camilo, um pouco diferente, que ele me passou aqui, que estava na nossa pauta para a gente fazer. Era mais ou menos assim. Sabemos que muitas empresas apoiam as comunidades locais, como nós aqui tivemos apoio de diversas empresas locais. Qual a importância das comunidades para a empresa e como eu posso falar de comunidades para a minha empresa? A gente teve, na nossa comunidade, a gente teve participação de diversas empresas, tanto que a gente teve todos os eventos até agora patrocinados, não teve nenhum que a gente teve que bancar do nosso bolso. Então, acho que vai mais ou menos nessa vertente a pergunta, né, Camilo? Opa, acho que não tá dando para te ouvir. Acho que tu tá mutado. Opa, alô? Opa? Sim. Agora sim. Ah, sim. Então, só uma introdução bem rápida, que é sobre essa questão da participação feminina e tudo mais, né? Que tanto eu e o Giovanni se conhecemos no Jungle Girls, quando a gente estava ajudando os gurias que estavam organizando aqui em Bento, como também a gente, quanto comunidade, como Mitanços, que a gente chama comunidade local também, a gente fica aberto para qualquer mulher que queira trazer algum assunto ou que queira aplicar alguma palestra ou alguma coisa que ela queira falar sobre, que a gente organiza live, a gente organiza meetup, então a gente fica aberto para isso, a gente sempre esteve aberto para isso. E também na questão de que a gente busca essa representatividade abrindo espaço, né? Então a gente tem um espaço completamente aberto hoje para tanto as garotas que queiram ajudar na organização, hoje a gente tem a Laura que dá uma ajuda para nós, quanto para as garotas que queiram um espaço para falar sobre qualquer assunto que elas achem pertinente na comunidade, né? Verdade. É muito legal isso, principalmente no começo é muito difícil a gente ver, né? Tanto as empresas reclamando de que a gente abre vaga, não tem mulher que se inscreve, a gente abre call for paper, não tem mulher que vem e tudo mais. A gente precisa realmente entender que existe uma quantidade menor de mulheres no mercado, e aí a empresa quer, não, mas eu quero uma mulher arquiteta sênior. Assim, a gente já tem uma quantidade menor de mulheres formadas ou mulheres que atuam, então a gente, logicamente, consequentemente, a gente vai ter uma quantidade menor de mulheres sênior no mercado também, né?
Então, a gente precisa entender que num primeiro momento a gente vai ter que ir atrás, né? A gente vai ter que pegar e falar assim, meu, você que é dev, que palestra, porque a gente sabe que no meio do universo de devs, tem muito dev que não gosta de palestrar, assim também é com as mulheres. Tem muita mulher que não quer palestrar, né? Então quando a gente encontra aquela que gosta, a gente fala assim, você pode vir aqui, porque essa primeira palestra convidada vai dar força para que outras falem, poxa, eu também posso ir, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que, e aí sem falar de gênero, as pessoas, como seres humanos, têm dificuldade de falar em público, né? E aí falando como professora de oratória, assim, tipo, as pessoas têm medo de falar em público, e isso é natural, né? Isso é independente de gênero. Então, a gente estimular as pessoas a compartilharem conhecimento, é uma exposição, querendo ou não, né? Você tá vulnerável ali na frente, você fala, nossa, a gente sempre acha que a gente sabe menos do que a gente sabe, a gente sempre acha que a gente sabe muito pouco, a gente subestima, tal. Então, o papel do community manager, até pegando esse gancho, também lembra que eu falei empoderar outras pessoas? É incentivar, é fazer com que as pessoas reconheçam que elas têm valor, que o pouquinho, às vezes, que ela acha que ela sabe, é muito para outra pessoa, né? Que o que ela sabe, tem alguém que não sabe. Então, bora compartilhar, porque isso vai ser um primeiro passo muito importante, né? O Rafa fez uma pergunta legal aqui no chat, que foi: você acha que existe uma diferença entre as comunidades que se criam espontaneamente em volta da tecnologia ou aquelas que são institucionalizadas pelas empresas? Nossa, existe sim, sem dúvida alguma. A gente tem, por exemplo, comunidades em torno de frameworks ou de linguagens, né? Elas nascem, entre aspas, organicamente. Eu não sei se vocês já leram, eu gosto muito do assunto, né? Como eu falei, hoje eu atuo com comunidades de tecnologia, comunidades de devs, né? E eu continuo programando, eu preciso continuar programando, porque é isso que vai fazer com que eu continue. Eu sou dev, né? Não tem jeito, assim, por mais que a gente trabalhe com estratégia, né? A gente precisa, de fato, amar essa área. Porque como que a gente vai conectar as empresas com o universo de tecnologia, criar estratégias, se a gente não sabe o que está acontecendo? Se a gente não sabe que tecnologias estão sendo lançadas, a gente não sabe quais as tendências do mercado, a gente não sabe nada sobre dev. Esse é o grande problema das empresas que contratam community managers com background de marketing para trabalhar com. E, de novo, o marketing é super importante. Por isso que o community manager com background dev, ele precisa aprender coisas. E ele precisa trabalhar de parzinho ali com marketing, né? Mas se você não tem a vivência, só para você ter uma ideia, eu dei consultoria para algumas empresas e algumas delas optaram por levar um dev para dentro do RH só para que ele pudesse fazer parte das discussões. Super legal. É como se fosse um processo de adaptação, né? Ambos os lados têm esse processo. Exato, você está fazendo alguma coisa para alguém que você não conhece. Aí você tem lá todo um RH com background de recursos humanos, você traz gente de marketing para fazer alguma coisa para dev. Você não sabe a vivência do dev, você não sabe nem onde os devs estão. Você não sabe como se comunicar com eles, né? Então, por isso que é difícil você ver, por exemplo, uma pessoa com background de dev e que abriu mão, entre aspas, né, de codar e de ganhar muito bem, brincadeira. É que deve ganhar muito bem, né? Para poder ir trabalhar com estratégia, né? Então é difícil mesmo. Mas se você conseguir trazer um dev que pelo menos curta conversar sobre isso, você já vai melhorar a sua estratégia, né? A gente está falando de público-alvo. Você quer fazer alguma coisa para caminhoneiro, se você não sabe qual a vivência dele, esquece, mano. Você não vai conseguir, né? Então é a mesma coisa com os devs. Então, sim, existe muita diferença entre essas comunidades. Por exemplo, não sei se vocês já leram como nasceu a comunidade do Linus Torvald, né, do Linux, a pessoa que criou o kernel do Linux. É uma comunidade, pessoas que se conectam entre si, pessoas que constroem junto algo, né, é uma comunidade. Vue.js, JavaScript, comunidade, é uma comunidade em torno de uma tecnologia. Quando ela nasce organicamente, ela acaba tendo algumas características, né? Muitas das vezes, uma pessoa não se escolhe como community manager, ela se torna, tipo, ela é community manager.
Sou community manager. Respondeu bem. Né? Não é igual o GDG, por exemplo, que ele nasce do community manager. Beleza, sou organizador de GDG agora, GDG Campinas, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso reunir gente. Então, é quase com um caminho inverso, né? Do Linus, por exemplo, ele era o community manager, querendo ou não, porque ele tinha um propósito, ele tinha, mano, vou criar, mas ele mesmo fala, em nenhum momento eu queria criar comunidade. As pessoas começaram a contribuir lá, daqui a pouco eu comecei a provar, né, fazer os code reviews violentos dele, e aí, tipo, ele começou a provar e falou, acho que pode ser legal as pessoas ajudarem. E se criou uma comunidade em torno daquilo, né? Então, tem, sim, características diferentes entre comunidades de empresas, né, que possuem... Uma coisa que é legal falar é que toda comunidade de empresa, ela possui um propósito de contribuir com o objetivo de negócio, tá? Então, a comunidade de empresa é super linda, maravilhosa, ela dá dinheiro de graça, tal. Nada é de graça, gente, de empresa, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, nada é de graça. Tudo é investimento. E voltando então um pouco para aquela pergunta de antes, sobre a questão de como a gente pode apresentar a comunidade para as empresas, ou como construir relação com as empresas, assim, e como as pessoas que estão participando mesmo podem falar da própria comunidade dentro da empresa que trabalham. Legal. Bom, eu acho que um dos grandes benefícios de quem está dentro das empresas, você percebe, eu vou voltar então do começo mesmo, né? Você está lá no seu dia a dia, você está lá no seu dia a dia e seu gerente não para de falar. Nossa, ou seu tech lead, seu CTO fala, mano, a gente precisa contratar dev, tá muito difícil. Ou você ouve alguém da sua empresa falando assim, a gente precisa ser referência. A gente precisa ser referência na tecnologia tal, a gente precisa ser conhecido, porque ninguém conhece a gente, né, de tecnologia, os devs e tal. Quando vocês ouvirem, precisamos contratar mais, ou quando vocês ouvirem, queremos ser referência, tem comunidade envolvida nessa estratégia. Ou a criação de uma comunidade interna, né, uma comunidade da própria empresa, ou conectar com comunidades externas. Por exemplo, gente, o valor de receber um meetup dentro da sua empresa é absurdo. Por quê? Porque você está levando gente de outras empresas para dentro do ambiente de trabalho daquela empresa, onde você vai dar oportunidade para que aquela empresa se apresente. E, obviamente, gente, a culpa não é nossa se a empresa se apresentar de forma institucional e chata. Verdade. O meu trabalho, por exemplo, como consultora de Community Manager Developer Relations, é chegar para a empresa e falar assim, meu, você está se apresentando mal, você sabe disso, né? Você está perdendo a oportunidade que você tinha ali de fazer uma apresentação do caramba para que os devs saíssem dali louco para trabalhar na sua empresa. Então, esse é o meu papel como a consultora disso. Como organizadora de comunidade, eu posso dar um toque, mas não é o nosso papel fazer isso. A empresa vai lá, fala, eu vou patrocinar vocês e eu quero isso em troca, né? Ou a gente oferece 5 minutinhos da introdução, né? Tipo, você pode pôr um banner, enfim, as empresas podem ter os seus benefícios ali. Mas ela precisa conseguir utilizar isso. Em geral, é o Community Manager, é o Developer Relations, é o papel interno de quem vai saber usufruir esses benefícios, tá? Então, para as empresas, gente, é absurdamente importante. Se você faz parte de uma empresa e percebe que eles querem ser referência, querem recrutar, a melhor forma é pelas comunidades. Eu vou dar um exemplo. O Google é genial, gente, em vários aspectos, né? A gente já sabe que ele é genial, mas assim, em comunidade, poucas pessoas sabem. Mas o programa do GDG, ele é tão estratégico que o impacto disso é que o mercado acredite, e eu não estou dizendo que não é, tá? Mas o mercado acredite que as empresas estão usando mais G-Cloud, por exemplo, do que a AWS. Por quê? Porque está todo mundo falando, né? Então, nós, como GDG, somos sim responsáveis pelas vendas de G-Cloud. Verdade. Entendeu? Eu lembro, se eu não me engano, nas diretrizes de algum documento, alguma coisa assim, constava que você tem que estar compartilhando algum produto da Google envolvido. Não é especificamente Google, mas algum produto. E isso já faz com que aconteça isso organicamente, né? Isso, porque a gente é responsável por o quê?
por ganhar a confiança das pessoas locais. Então, o Gi e o Camilo, eles não ganharam a confiança da galera de Campinas, mas eles ganharam a confiança da galera daí. Eu não conheço as pessoas daí. Já a galera de Campinas eu conheço. Então, a gente está espalhado aí pelo mundo, em 100 e poucos países, 170 países, mais de 700 GDGs, cada um cultivando a sua própria comunidade. Eu vou lá, ganho a confiança da minha comunidade, e quando eu falo de Google, a galera confia em mim. Quando vocês falam de Google, a galera confia em vocês. Certo? Então, o trabalho de um community manager é ganhar a confiança. Então, o nosso trabalho ele chega a ser muito delicado, tanto como community manager de GDG, de comunidade voluntária, quanto de estratégico dentro de uma empresa. Por quê? Gente, comunidade é uma coisa muito delicada. A gente sabe, né? Se alguém tem um escândalo dentro da comunidade, né? Aquela pessoa vai perder credibilidade. O trabalho de um community manager, ele vai muito além do que só uma marca. Vocês já devem ter visto empresas que foram descobertas que usavam animais, por exemplo. Pô, acabou a reputação dela. Por quê? Porque comunidade é boca a boca. É orgânico. Né? Não só empresa, mas próprios profissionais, e às vezes em comunidades, às vezes acabam se queimando por algum tweet, por alguma coisa, ou por alguma postura recorrente, né? E aí eles às vezes são meio boicotados em relação a isso, né? Eles perdem muita credibilidade mesmo. Tem comunidade que é boicotada. Né? Eu não vou citar nomes, mas tem vários exemplos de comunidades que fizeram alguma coisa X ou falaram alguma coisa Y. O community manager se equivocou em alguma coisa, ferrou, assim, tipo, as pessoas que faziam parte daquela comunidade, fazia parte de outras, começou a contaminar outras comunidades para que as pessoas não participassem dos eventos. Então, ser community manager é um trabalho de cultivar a confiança das pessoas. É muito louco, né? E é delicado, né? Tem que ser uma coisa de fato estratégica. E sabe o melhor de tudo, que é uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho? Tem que ser autêntico, tem que ser real. Por isso, gente, que o trabalho de community manager, ele parte, dentro de uma empresa, ele parte de você, de fato, entender quais são as forças e as limitações da empresa. Quando você entende as forças e a limitação da empresa, você vai apresentar para o mundo as forças. Você não vai mentir dizendo que as limitações são forças. Né? Então, muitas das vezes, o meu papel como consultora de Community Manager Developer Relations era apontar coisas que a gente poderia melhorar dentro da empresa, dentro da experiência do colaborador, dentro da experiência de recrutamento, do dev, né? Eu até brinco que eu era dev, agora eu sou tia dos devs. Então, meu papel era fazer que a vida do dev fosse boa, de fato. Por quê? Porque se ela não fosse boa, como que eu ia dizer ao mundo que era legal trabalhar lá? É verdade, é uma responsa. Eu vou estar colocando o meu nome em risco. É verdade. Né? Então, de novo, é um trabalho de confiança. Então, eu preciso que de fato seja autêntico. Né? Então, eu vou pegar. Teve uma empresa que chegou para mim um tempo atrás. Eu fiz uma palestra sobre marca empregadora, sobre comunidade, developer relations. E aí, o cara chegou desesperado para mim depois da palestra e falou: Thaísa, eu tenho um problema muito sério. Os devs chegam no processo de seleção e falam, cara, eu quero usar a tecnologia mais nova. Só que a gente não usa tecnologia nova, assim. A gente usa tecnologias mais velhas porque pra gente é o que faz sentido e tudo mais. Eu falei, tá bom, e o que você responde para essas pessoas? Ele, a gente responde que, assim, a gente vai colocar tecnologia nova, a gente tá criando Eu falei para ele, cara, se vocês não usam tecnologia nova e vocês não pretendem, não fala que você vai usar. Por quê? Porque tá criando uma falsa expectativa, né? Exatamente. A falta de alinhamento de expectativa. E aí a gente poderia fazer um meetup só falando sobre recrutamento, os problemas do recrutamento. Gente do céu. Mano, é tipo, muito sério. Porque você cria um desalinhamento, aí a pessoa entra para sua empresa e se frustra. É muito pior do que se ela não tivesse entrado. Por quê? Porque ela vai sair, vai falar mal de você para a comunidade. Ferrou. Né? A sua marca empregadora, a reputação da sua empresa vai por água abaixo. A cada vez que uma empresa faz um papel desse, ela vai contaminando as pessoas da comunidade, vai fazendo com que a reputação dela seja ruim.
Então, o trabalho de comunidade tem muito a ver com confiança, né, com gestão da confiança e com reputação. Então, a gente sabe, por exemplo, o que a galera da comunidade pensa sobre uma empresa X ou Y, né? E a gente pode contribuir. Então, se você faz parte de uma empresa, você pode apresentar para ela um Media Kit, né? Um plano de apoio à comunidade que você faz parte. Né? Você pode apresentar a comunidade que você faz parte, você pode pedir para a empresa receber um meetup na sua empresa, você pode colocar a empresa em contato com o gestor da comunidade que você participa, porque a gente precisa, como organizador de comunidade, por outro lado, de recurso. Como que a gente vai organizar os meetups? Alguém tem que pagar a conta. Né? Se ninguém pagar, a gente vai tirar do bolso, mas assim, isso uma hora pesa, isso uma hora cansa. Né? Uma hora você fala, pô, mano, eu tô investindo muito dinheiro aqui, cara. Tipo, e a gente não quer nada em troca. A gente só quer fazer dar certo, mas não dá para pagar para fazer trabalho voluntário. Tanto o desenvolvedor precisa da empresa, como a empresa precisa da comunidade e vice-versa, né? Todo mundo precisa, exatamente. Todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos do ecossistema precisam se ajudar. A comunidade precisa das empresas e dos devs. Os devs precisam da comunidade para se manter atualizado, para fazer networking e tudo mais. E as empresas também precisam, né? Tanto para posicionamento de marca. Gente, a quantidade, se vocês pararem para pensar, as empresas devem muito às comunidades. Porque os devs das empresas vão em comunidades gratuitamente, em meetups e tudo mais, para crescer profissionalmente. Então, a empresa poderia estar pagando ali curso, ida para evento e tudo mais, que está sendo discutido ali nos meetups. Então, as pessoas estão se capacitando nos meetups gratuitos. Então, nada mais natural do que as empresas apoiarem essas iniciativas que estão sendo benéficas para elas. Verdade. O que tu imagina sobre como que funciona a conexão de comunidades, assim, de comunidades de temas diferentes, por exemplo? Né? Podemos falar isso tanto das empresas, mas, sei lá, a comunidade de Ruby tem que falar com a comunidade de PHP, que tem que falar com a comunidade de Node, que tem que falar com a comunidade... Tu imagina que tem que ter essa conexão, ou como que isso pode ocorrer? Porque a gente percebe que cada comunidade, às vezes, tem uma postura muito específica, ou pessoas que compartilham de um certo comportamento. Por exemplo, eu gosto muito de ver isso na comunidade de Python. Eu vejo o pessoal assim, de Python, assim, sou apaixonado pela comunidade de Python, apesar de eu não programar Python, sabe? Chega a ser engraçado. Eu acredito que é super essencial, assim, não obrigatório, mas eu acho que é bem importante, porque falando de comunidades voluntárias, né? Sim. Quando a gente fala de comunidade de empresa, a gente está falando tudo muito estratégico. A gente não vai fazer nada que não traga nenhum benefício para a empresa, nem que seja indireto. Né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa ali que não vai trazer... você não vai patrocinar um evento para recrutar no evento. Dificilmente você vai recrutar no evento. Mas no evento, você vai fazer com que conheçam a sua empresa, e os desafios da sua empresa, e os devs da sua empresa. Beleza? Então, isso indiretamente vai fazer com que as pessoas, quando entrem num processo de seleção, ou entrem no seu site, ou seja atingido pelo ads da sua vaga, a pessoa fala, caraca, eu lembro dessa empresa, eu conversei com alguém dessa empresa, pô, essa empresa é da hora. Que então, verdade. Eu vou dar um exemplo, assim, bem bizarro, né, para o que aconteceu comigo, pelo menos. Legal. Eu fui eu não vou citar nomes porque vai ficar chato, mas eu fui num evento em outro estado, enfim, participar de um front-in lá, e tinha uma competição lá de um negócio que tu pontuava e tal, e aí ele ranqueava os devs, né? E aí eu participei de não fiquei entre os 10 primeiros, ok, e eu fui conversar com uma empresa para fazer, nessa empresa, na verdade, que fez esse teste. E aí eu fiquei meio assim, beleza, né? Só que eu queria conversar com o cara sobre a empresa, sobre vaga e tal. E o cara meio que me cortou, porque eu não passei nesses 10 primeiros, assim, ele meio que, tipo, foi me cortando. E aí eu fiquei tipo assim, beleza, esse cara não quer falar comigo, ok. Aí depois eu fui do outro lado, falei com uma outra empresa que também tinha um teste, e coincidentemente eu acabei fazendo o teste e fiquei em primeiro naquele outro teste. E aí depois do evento, quando eu fui premiado lá na frente por ter passado naquele teste, esse cara da outra empresa veio falar comigo. Tu queria falar sobre vaga e tal. E aí foi meio assim, né? Não, mas agora sim eu tô com pressa, eu tenho que ir pro meu hotel e tal. Só porque, tipo, a gente lembra, né, do que ocorreu antes e tal, e não tem como...
sem dúvida alguma, nós somos seres emocionais. Não tem como, né? Tem uma frase, eu fiz uma certificação em linguagem corporal esses tempos atrás, porque é uma das coisas que eu estudo por conta da oratória, né? Comportamento humano. E foi muito louco, uma das primeiras frases que eu vi no curso com um perito em linguagem corporal. O cara lê microexpressões, ele trabalha na área criminal e tal, tipo, o cara é ferradão, assim, na área. E aí, na primeira aula, ele falou assim, gente, tem uma frase, eu não lembro de quem que é, que é a seguinte, as pessoas não vão lembrar do que você fez a ela, as pessoas não vão lembrar do que você falou a elas, mas elas vão lembrar como você fez elas se sentirem. Faz muito sentido. Então, a forma com que... Tem muita coisa na nossa vida que a gente não lembra a roupa que a gente estava vestindo, o sapato que a gente estava, o corte de cabelo, mas a gente lembra a sensação. Então, pode nem ter sido a intenção, né, da empresa acontecer isso, só que foi o que transmitiu, né? Se você escolhe colocar uma pessoa ali que vai tratar com indiferença as pessoas, você está manchando a sua marca. E até tem uma questão de várias experiências positivas que eu tive com a comunidade, né? Então, mesmo nessa aqui que a gente está organizando agora, logo que a gente se conheceu, eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Giovanni justamente porque a gente teve essa conexão de comunidade. Além disso, teve outras comunidades que me ofereceram, por exemplo, eu ajudei uma pessoa na comunidade, a pessoa me ofereceu uma vaga, às vezes, para trabalhar, por causa desse contato, dessa conversa, de ver alguma coisa em comum ali, de conhecimento e de necessidade. Então, eu acho que a comunidade é um ponto muito positivo para as empresas, tanto para criar essa relação com o desenvolvedor, mas também ela pode ser ruim se a empresa não tiver essa postura de saber acolher o desenvolvedor numa situação dessas. Exatamente. A gente precisa lembrar que empresas são pessoas. Então, se a empresa escolhe colocar uma pessoa que não está nada preparada dentro de um evento, no exemplo, né? Ou não está nada preparada durante um processo de seleção. Imagina se você é maltratado num processo de seleção. Você nunca mais vai querer ver aquela marca na sua vida. Eu tenho amigos que fizeram processos seletivos e elas fizeram todo o processo, estava sendo super elogiada, chegou na última etapa, e você não tem fit cultural com a gente. E assim, o cara ficou tão bravo, e realmente ele poderia não ter fit cultural. O argumento dele, não tô dizendo que tá certo ou errado, mas o argumento dele era o seguinte: por que não viu isso antes? Por que me fez passar 3 meses fazendo um processo de seleção, resolvendo problemas internos deles, de código? Tenso. Pra me dizer que eu não tenho fit cultural, tipo, depois de 3 meses, tá louco? Né? Então, de novo, quando você faz um processo seletivo, a experiência do candidato, ela também vai impactar a sua marca empregadora. Alguém pode te odiar por causa do processo de seleção. Mas ela não foi contratada. Tudo bem, mas ela está na comunidade. Ela vai conversar com outras pessoas. Alguém pode chegar para ela e falar: você fez o processo lá, o que você achou? Eu estou pensando em emprestar. Ela vai falar: não, faz não, cara. Você sai dessa porque é furada. E aí? É verdade. E eu já vi que muitas vezes ocorre de maneiras diferentes. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Então, sempre quando eu vou falar alguma coisa sobre uma experiência que eu já tive, eu digo: olha, para mim foi dessa forma, mas para ti pode ser completamente diferente, por uma questão cultural, por uma questão da empresa em si, né? Então, isso ocorre, né? Sim, sem dúvida. Mas é importante as empresas se atentarem para isso, sabe? Uma experiência ruim sem querer aqui, ela vai manchar toda a marca? Não, mas é um trabalho orgânico, né? Então, as experiências do candidato, uma pessoa que sai mal da empresa, tem que tomar cuidado, né? A experiência durante ali a jornada dela, tipo, ela odiava, ela nunca recebia feedback e tudo mais. Então, quando a gente vai trabalhar de fato dentro de uma empresa, com a marca empregadora, a gente precisa trabalhar também com a realidade que ela tem. A gente precisa trabalhar com as lideranças, a gente precisa trabalhar o feedback. Tem muita empresa que tem gente que sai para outra empresa para ganhar menos, porque ele não sabia qual era o desempenho dele, ninguém dava feedback para ele. Né? Então, são coisas que parecem muito pequenas, mas que impactam, né? De verdade. Acho que a gente já está se encaminhando para o nosso horário, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a Thaisa por ter participado. Foi muito boa a conversa. Eu acho que foi muito importante para nós, inclusive, porque a gente também está no começo ainda da comunidade. A gente não tem nenhum ano ainda. A gente está tentando reformular e tentar trazer
a galera e criar essa conexão entre os desenvolvedores aqui. E para nós foi um assunto assim que foi bastante importante e a gente gostaria de agradecer muito por tu ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, acho que vocês percebem a minha animação, assim, falando de comunidade, né? Tanto de tecnologia quanto de comunidade, assim, eu acho que é tudo muito intrínseco, né? É um papel muito generalista, como vocês podem ver, né? Tem que entender um pouquinho de ser humano, de recursos humanos, um pouquinho de marketing, um pouquinho de posicionamento de marca, tem que entender muito de tecnologia, tem que entender de dev, né? Então, é um papel muito legal, que está chegando assim com força no Brasil. A gente vê muitas empresas abrindo essas oportunidades, e que pessoas, de fato, comprometidas possam assumir esses papéis, né? E não se aproveitar das comunidades, porque o nosso trabalho como community managers, como gestores de comunidade voluntária, é penoso, né? É penoso, vale muito a pena, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz pela comunidade, das 13 conferências que a gente organizou, que deu muito trabalho, dos mais de 100 meetups, assim, tipo, não me arrependo de nenhum deles, da correria, da loucura toda, mas é importante que as empresas não se aproveitem daquilo que a gente está fazendo, né? A exploração, aí já é demais, né? Então, a gente precisa se posicionar para não ser explorado, e as empresas precisam, por outro lado, fazer essa abordagem para que todo mundo continue ali no ecossistema, fazendo com que o ecossistema de tecnologia e inovação ele continue prosperando, né? Nosso papel ele é muito importante dentro dos ecossistemas. Então, que cada um de nós, né, consigamos continuar esse trabalho, esse papel maravilhoso. E eu agradeço demais, assim, por poder falar com vocês, Gi, uma saudade imensa. Né? Muito bom poder falar contigo. Summit aí. Como? No próximo Summit? Precisa ter outro Summit. Pois é, tava bom demais aquilo lá. Mas é isso, gente. Obrigada. Beijinho, velho.